Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com o Mário Divo e eu, Regina Otaque, para conversarmos um pouquinho sobre dois assuntos: felicidades e teletrabalho e gestão de negócios. Eu sou Regina Otaque, sou palestrante e eu falo sobre. Eu ajudo as pessoas a serem mais felizes nos seus relacionamentos, na vida toda. Mário, conta um pouquinho de você. Bom, eu sou Mário Divo, assim como a Regina, um dos palestrantes do primeiro congresso online, que tem como tema os palestrantes que transformam. Então, cada um dos 6 palestrantes pretenderá levar um conteúdo para que os participantes do congresso possam, em suas vidas, aplicar um conhecimento em cada uma das áreas que nós temos. E, como a Regina já disse, ela trabalha com felicidade, o tema felicidade, que na realidade está no plural, né, felicidades, e eu com gestão de negócios, o foco nessa palestra em teletrabalho. Ou seja, recentemente, de um ano para cá, as pessoas foram obrigadas a mudarem o seu jeito de trabalhar, saíram do escritório e tiveram que ir para casa. E nesta mudança, é claro que não é tão simples se pensar que basta eu ter a internet, ter o computador, e eu vou fazer o trabalho remotamente numa boa. O que a gente tem que pensar é que existem alterações no entorno da pessoa. Algumas são de comportamento, de disciplina, de forma de se relacionar com os colegas, os fornecedores, e existe, e aí cientificamente, existem competências que elas são mais exigidas no trabalho remoto. E o meu objetivo na apresentação é exatamente trabalhar com essas competências. Como é que a gente pode agrupar as competências e identificar as competências que serão mais exigidas no trabalho remoto? Esse é o teor da minha palestra. E agora eu vou passar para a Regina poder falar da palestra dela sobre felicidades, mas eu vou jogar uma casca de banana aqui para ela. Sabe que ela dá uma escorregada? Eu vou sacanear minha amiga. A Regina, além de falar sobre felicidade, ela, como empreendedora, ela está vivendo esse momento da pandemia como empreendedora e com um contato com vários empreendedores e várias áreas de negócio. Então, eu vou remeter a pergunta e o tema gestão de negócios para ela. Regina, além de você falar de felicidades, que recado que você dá para os empreendedores que estão nos vendo sobre este momento específico em que nós vivemos uma nova onda de pandemia? Olha, essa foi uma bela sacaneada, né? porque gestão de negócio especialista é você, né, Mário? Não sou eu, né? Eu falo de felicidade, né? Eu falo que, por exemplo, um sorriso pode transformar o seu dia, o seu momento, o clima. E agora você quer que eu fale sobre gestão de negócio? Vamos lá. Já que a gente está sofrendo aí as consequências da pandemia, por exemplo, eu mesmo estou em casa, né? Neste momento eu estou em casa. E em casa a gente não tem uma estrutura ideal para, de repente, fazer essa gravação. Por exemplo, vocês devem estar escutando um monte de barulho de fundo. Estou aqui, provavelmente com uma obra atrás aqui. Vai escutar cachorro latindo, carro do gás passando de repente. Mas são situações que a gente está tendo que dar um jeito e acostumar, né? Como está tão falado, esse é o novo normal. Mesmo a forma de comunicar também mudou muito, né? Eu gerencio uma imobiliária e eu tenho aí toda a equipe, cada um na sua casa, num canto. Ok, que o corretor normalmente não está aí dentro do escritório, né? Eles já ficam na rua. Mas mesmo assim, né? Nós somos da área comercial e pauta a conversa do dia a dia, né?
Eu brinco que a gente não tem mais aquele tempinho do café, né? De tomar café e falar mal dos outros e dar uma descontraída. Mas não, né? Agora a gente está aqui só no online, só à distância, mas mesmo assim a gente consegue colocar a felicidade dentro do negócio da gente, né? Ao invés de repente, por exemplo, ligar, só ligar e falar por telefone, ou só teclar no WhatsApp, que tal fazer uma videochamada? Porque aí a gente vê a pessoa, né? Vê o sorriso da pessoa. Às vezes, só no olhar a gente consegue perceber se a pessoa está bem ou está mal. Eu penso assim, então, mesmo que a gente fale aí de gestão de negócio, que a gente imagina que seja uma coisa mais formal, mais endurecida, eu falo de felicidade, Mário. Eu coloco a felicidade no meio. Eu sou uma defensora muito forte de que o sorriso muda tudo, abre portas. O que você acha, Mário? Agora eu vou jogar de volta a pergunta para você. Então, em vez de agora você é minha falar... hora de escorregar, é a minha hora. Em vez de você falar de gestão, sabe, de formalidade, fala sobre felicidade. Você sabe que agora você me fez uma provocação. Deixa eu transformar minha cabeça aqui, ó. Dar um switch aqui na cabeça para mudar o tema. Eu vou tentar aqui, eu poderia caminhar para várias dimensões quando a gente aborda um tema que é tão vasto, né, e tão explorado como felicidade, mas a expressão, a ideia de felicidade, eu entendo que ela não é algo universal. As pessoas, elas acabam, em cada fase da vida, entendendo o conceito de felicidade de uma maneira diferente. Existe aquele que acha que felicidade é ter um emprego e ganhar muito. Tem aquele que acha que felicidade está associado a um espaço onde ele vive um clima de harmonia, de paz e harmonia. Ou seja, há uma tendência a se associar a ideia de felicidade com algum desenho de uma situação. Isso a gente percebe muito nas pessoas. Aquela pessoa que diz, eu estou feliz que a semana que vem eu vou casar, meu sonho era casar. Então, esta visão, eu acho que ela é muito presente na sociedade em geral, mas não é aquela com a qual eu compactuo e que eu penso. Eu fiz questão de fazer todo esse comentário para poder, então, trazer o foco ao que é a minha maneira de pensar e aí responder objetivamente a sua pergunta, a sua provocação. Olha só, Regina, existe um filósofo do século XIX chamado Schopenhauer, e ele costumava dizer o seguinte, que um problema do ser humano é que ele está sempre atrás de uma nova conquista, sem saber aproveitar bem aquilo que ele já conquistou. Ou seja, você está sempre correndo atrás de algo novo e nunca sabe aproveitar aquilo que já tem. Muita gente que tem reclamado que tem ficado em casa, preso, eu não posso sair, não posso ir em nenhum lugar, e eu tenho que me limitar a esse espaço. E eu digo assim, eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque isso me abriu a oportunidade de me aproximar de coisas que eu tenho em casa, coisas que eu precisei trabalhar para comprar, e que elas estavam em cantos aqui espalhados e que eu, às vezes, não tinha mais nem contato com elas. Coisas que fazem parte da minha vida, sejam fotos, sejam documentos, livros que eu comprei e nem li como eu devia, discos antigos que eu tenho e que fazia um bom tempo que eu não ouvia. E em cada momento em que eu me reencontro com esses elementos que fizeram e fazem parte da minha vida, é como se eu estivesse revivendo um momento desta vida
e como uma releitura, reinterpretando coisas que numa fase anterior eu pensava de um jeito e que hoje eu posso estar pensando de outro. E aí, por que eu digo que eu tenho esta propensão? Nasceu ao acaso? Não. Eu vou contar aqui um caso que é muito raro eu contar, mas me deu vontade agora, eu vou contar e será uma novidade para quem me conhece então essa é uma história real. Em 2012, eu tinha terminado o meu mestrado e o meu trabalho de mestrado, que era focado em coaching no contexto brasileiro, ele foi aprovado para uma apresentação no maior evento de coaching, em termos de conteúdo qualificado, que é do Institute of Coaching, lá em Harvard. E essa viagem para Boston, ela estava sendo realizada no dia 26 de setembro, data de nascimento de minhas filhas. Então, eu não estava com elas e estava no aeroporto para viajar. Na madrugada do dia 27 de setembro de 2012, eu estava num voo da TAM, JJ 8078, e esse voo iria para Nova York e depois eu teria conexão para Boston. E a viagem foi muito tranquila, mais ou menos umas 200 pessoas a bordo. Quando o avião estava para pousar, isso já de manhã, né, algo estranho começou a acontecer. O movimento dos comissários, diferente do normal, mas não falavam nada com as pessoas. O avião começou a descer e, de repente, levantou o voo de novo. A expressão correta, arremeteu. Começou a dar voltas e voltas e ninguém falava nada, e os comissários correndo ali pelos corredores, tirando tudo que tinha no chão, e as pessoas sem muita informação. Depois de outra volta, o piloto, o comandante, comunicou para o pessoal o seguinte: olha, nós estamos com um problema no trem de pouso, e o pouso será um pouso de muito risco. Então, de barriga. Meu Deus. Todos vocês vão ter que ter aquela posição, os comissários ajudaram as pessoas. Começou uma gritaria dentro do voo, e o piloto avisou que, então, aquelas voltas que eles deram foi o tempo para o pessoal na pista jogar espuma, aquelas coisas de proteção. Pois bem, começou a descida do avião, e aí uma coisa que é inesquecível para quem estava dentro do avião como eu, fora toda a gritaria do pessoal, eu honestamente, eu assumi o seguinte: se tiver que ser agora, vai ser agora. O risco do nosso trem de pouso é o seguinte: normalmente, quando o avião vai pousar, a roda da dianteira ela está posicionada. A roda daquele avião ela ficou torta, ela ficou de lado, ela não virou para frente. Então, ao pousar, o avião correu o risco de quebrar, e aí sabe-se Deus o que poderia acontecer. E aí vem um momento em que o piloto, e essa é eu diria assim, que é uma frase muito, muito típica, né, em casos assim, em que o piloto avisa o seguinte, para todo mundo tomar aquela posição, né, de feto, né, atenção, 1 minuto para o impacto. Então, a partir daí, o tempo começa a correr e você ainda cognitivamente você está transformando o que é o racional na emoção e começa a pensar o que vai acontecer, porque graças a Deus, se eu estou aqui falando com vocês é porque não aconteceu nada, mas poderia ser o final ali. E para quem naquele momento tinha 3 filhos, né, ainda jovens, pequenos, era um pensar, né, no que será dos filhos. E num pensar
do que eu fiz da minha vida. E quando o avião bateu com as rodas traseiras no chão, né, a partir daí, você sabe, tem poucos segundos, porque quando ele cair, pode ser que tudo aconteça. E a partir daí, esses são segundos em que a sua vida passa pela mente. E quando, se vocês olharem na internet, pesquisarem o voo JJ 8078 da TAM, em 2012, vocês vão ver que todos os jornais americanos, inclusive brasileiros, disseram que foi a mão de Deus que salvou o pessoal. Por quê? No que o avião bateu, a roda virou. Milagrosamente. Então, é uma emoção, até lembrar, vocês estão percebendo, mais que emoção é você pensar o seguinte: o que eu fiz na vida e onde eu gastei tempo desnecessariamente? Aonde eu fiquei me preocupando com coisas e tentando resolver coisas sobre as quais eu não tinha controle. E a partir daí, não que antes eu não fizesse, mas eu acho que a partir daí eu passei a exercitar uma maneira de ser na vida que eu chamo de centramento. E o meu centramento é o seguinte: este problema eu tenho poder de resolver? Não. Então eu tenho livre-arbítrio de ver como eu me posiciono diante desse problema. Esse problema eu tenho como resolver, eu tenho uma ação possível, então eu me proponho a tomar essa ação para resolver o problema. Mas, a partir daí, felicidade para mim, e desculpa, Regina, eu me estendi demais, é porque você fez uma provocação num tema que, como vocês podem ver, é muito caro. A partir daí, felicidade para mim é você saber harmonizar o tempo que você aplica para o novo com o tempo que você aplica para aproveitar o que tem. É você saber harmonizar o tempo em que você se dedica para as coisas em que você pode, de alguma maneira, interferir e evitar gastar tempo tentando resolver coisas e discutindo coisas e mexendo com coisas que só vão te tomar tempo, tomar energia e vão te afastar do que é mais importante, que é aquela vida, obviamente, a vida doméstica e a vida que você vive consigo próprio, sem gastar energia naquilo que não presta. Desculpa, É isso mesmo. Deixa eu até complementar isso daí, Mário. Pergunta, mas fiz questão de... Me lembrei de uma história que eu normalmente não conto, mas achei que cabia aqui. Mas é isso mesmo, Mário, porque a gente fala assim que pessoas que chegaram aí, né, nessa situação de repente quase fazer a passagem, naquelas frações de segundo, aqueles minutos, né, digamos, seus últimos minutos de vida, seja por um acidente, né, por um eventual acidente que pudesse acontecer, seja por doenças de fase terminal já, mas a gente vê realmente que as pessoas nesses momentos, né, de finitude da sua vida, a gente para efetivamente pensar o que fez com a vida. Né? Você conta, quando eu falo de felicidade, todo mundo pensa assim que a gente está pensando de um momento, uma forma romântica de ver a vida. Mas não é isso. Porque eu duvido que não tenha alguém que não queira ser feliz. E assim, pelo nosso estilo de vida, né? Nós temos que trabalhar, né? O sistema capitalista não tem jeito, precisamos de dinheiro para sobreviver, né? Então, as pessoas acabam perdendo esse valor da essência da vida, né? As pessoas acabam se perdendo pelo material. Como você disse, muita gente em fase terminal acaba se lamentando
de muitas coisas que poderia ter feito e que acabou não fazendo por estar numa batalha constante de novas conquistas. É aquela Mas a pessoa vida que já não tem é dinheiro isso, né? suficiente para se manter e para manter a família, mas ela quer novas conquistas muitas vezes, porque para ela aquele é o sentido da vitória. E Mas quando você mesmo essas pessoas que estão aí focado pensando dessa forma, na hora, né, da sua finitude, praticamente, né, no final da sua vida, a pessoa repensa. então, Repensa em tudo que fez. eu tive essa graça de ter vivido uma situação que me fez ressignificar o sentido da vida Exatamente. pessoal, em família, com amigos. Então, E eu é isso. posso dizer, não que eu fosse o contrário, não, é como se eu já estava num caminho adequado de ter uma visão de vida e de felicidade não alinhada, não vinculada às questões materiais, mas este evento me fez Mudou, né? ressignificar e me colocou numa posição até de avanço. E eu É, sou hoje muito grato por ter vivido essa experiência e que não vai tão longe, ela tem 9 anos, né? E neste período eu consegui até repensar a dedicação à convivência com os filhos, aos contatos, né, nessa altura meu pai já era falecido, mas minha mãe ainda era viva. Então, com os irmãos, e a você sabe gente. que, você sabe que neurologicamente falando, o cérebro da gente, ele esquece 90% do que acontece na nossa vida. Né? Por isso que a gente, muitas vezes, a gente brinca assim, o que você comeu ontem, né? A gente não lembra nem o que a gente comeu ontem. Mas é verdade, é porque o cérebro esquece 90% das coisas que a gente faz e acontece na nossa vida. O que ele lembra mais facilmente é o que envolve emoções. É isso que faz, na hora, né, do final da vida, que a gente repensa. E nessas horas a gente lembra das emoções que a gente teve durante a vida. E o que valeu a pena. A gente não pensa, puxa vida, valeu a pena porque eu fiquei rico. Mas eu brinco, caixão não tem gaveta, né? Para você levar o dinheiro embora. Então, o que adianta você ter ficado rico O se. importante nesse momento é quando a gente está agora, né, tanto falando de questões de emoção e de relacionamento, felicidade, é o legado que a gente deixa na mente das Isso. outras pessoas. E quando a E gente isso, fala de legado na mente, a gente não está falando, digamos, só material, de algumas referências até materiais, não. A gente está falando dos exemplos de princípios e valores que a éticos gente que, deixa. de alguma maneira, vão contribuir com uma sociedade melhor. Eu, Um eu pensamento, um acabei jeito de bagunçando a enxergar. tua conversa. Você me perguntou um negócio e eu Não, mas viajei. eu vou, quer ver, eu vou resgatar tudo isso daí que você está falando de uma forma prática para o nosso dia a dia. Que, na verdade, na palestra eu coloco atitudes que a gente tem que adotar no dia a dia, pequenas mudanças ou readequações na vida de cada um, para que lá no final da vida da gente, a gente possa estar feliz do legado que a gente vai deixar, né? E isso não depende só do nosso relacionamento no dia a dia com a família. Não é isso, não é só a família. Eu acho que o legado tem que ser em todas as áreas da nossa vida. Por Muito isso que eu bem. falo que a felicidade está em todas as áreas. Porque a todo momento você está sendo visto. A todo momento você influencia as pessoas. Né? Então, você que fala de gestão de trabalho, é isso. Então, eu volto à nossa origem de palestras, de assuntos, a isso, porque a felicidade no ambiente de trabalho transforma muito a nossa vida. Porque normalmente a gente fala assim, não, trabalhar e trabalhar, mesmo os gestores, né? Eles falam assim, é um fardo. Precisa ser um fardo?
se ele ocupa 30% da nossa vida, né? No mínimo. Porque os gestores não trabalham 8 horas, eles trabalham muito mais do que 8 horas. Né? Gestores, os empreendedores, eles chegam a trabalhar 15 horas por dia. Isso quando não trabalham de sábado e domingo e feriado. Né? E aí, se ocupa tanto tempo do seu dia a dia, da sua vida, por que não pode ser um momento também feliz? Só que só vai ser um momento feliz se o relacionamento com toda a equipe seja bom. Esse é um dos pontos. Esse é um dos pontos de uma das dimensões que eu comento na questão da produtividade no teletrabalho. Isso que eu ia chegar, mas eu não vou exatamente ficar falando disso aqui agora, porque senão é outro discurso. Mas eu falo exatamente isso, né? Porque envolve trabalho. E o trabalho com felicidade são N fatores positivos. União de equipe, produtividade, como você disse, engajamento, lucratividade, acidente de trabalho, falta, e assim vai. Então, por isso que assim, eu falo muito de felicidades, no plural, porque são em várias áreas da nossa vida. O que eu chamei no início, as várias dimensões de abordagem possíveis, né? Então não adianta ficar pensando, a felicidade só tem a ver com a família. Não. Que tal deixar o legado em todos os lugares que a gente foi, né? No trabalho, às vezes nem só no trabalho, às vezes na rua. De repente a pessoa olha para você e você fala bom dia, né? Às vezes um bom dia diferente, com um pouco mais de sorriso, um bom dia efetivamente sincero, porque não um bom dia mecânico, que a gente fala automático, mas um bom dia que a gente fala bom dia para você, faz diferença muitas vezes na vida de uma pessoa. Eu falo até que isso pode salvar uma pessoa, porque a gente nunca sabe o que a outra pessoa está pensando. Né? Às vezes a pessoa está precisando desse bom dia, e isso independe do lugar. Né? É isso que eu acho que tem que. Tudo isso faz valer a pena. Deixar um legado. Exatamente. Ter um propósito de vida. O propósito é deixar um legado legal, né? Bom. Por que isso, todo mundo admire. Hoje, quando a gente faz uma apresentação, quando eu estou, né, com alguém numa apresentação, eu costumo iniciar de uma maneira muito efusiva, com bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você está me vendo, mas essa maneira efusiva, hoje eu não fiz porque você é que abriu a sessão, mas eu prometo o seguinte, na hora de terminar, eu vou terminar fazendo esse cumprimento efusivo para todo mundo, porque faz parte do meu carimbo, uma maneira de eu me conectar com as pessoas de uma forma intensa, uma energia positiva. Energia positiva. Mas legal, eu acho que é por aí, né, Mário? Assim, então, eu acho que nesse congresso a gente tem aí chances de conhecer um pouco mais, seja da minha palestra, da sua palestra, né? Do seu. Vamos só para resumir, né? A gente tem a palestra da Regina com o tema felicidades, a minha, o conceito que eu vou abordar de produtividade no teletrabalho. Nós temos uma palestra com dicas de empreendedorismo com o Celso Muniz. Nós temos o Max Xavier, que vai falar sobre o consumo sustentável. Nós temos a Kátia Valente, que vai falar sobre comunicação. E temos a Denise Marques, que vai falar sobre alta performance em vendas. Não necessariamente nessa ordem, mas são os palestrantes que transformam e que contam com a sua participação, e quem está nos vendo agora vai ter oportunidade de ter um ganho bastante de conteúdo ao acompanhar o primeiro congresso online, Palestrantes que Transformam. Legal, foi muito legal conversar com você, Mário. Fiquei feliz de conhecer essa história aí de vida, né? Essa puxão de orelha que a vida te deu. E que você saiu ileso, né? Na realidade, eu diria o seguinte,
eu não morri fisicamente, mas de alguma maneira eu sofri sequelas e que me foram extremamente positivas para os anos dali para frente. Obviamente, eu não quero que as pessoas sofram o mesmo tipo de impacto para mudarem. Eu acho que a gente, ao contar essas histórias, tenta contribuir para que as mudanças e as transformações venham muito mais por autoconsciência, né? As pessoas refletirem, terem autoconsciência e começarem a repensar, ressignificar o valor da vida. Posso terminar com aquela minha frase padrão? Diga lá, manda ver aí, Mário. Então, olha só, para todos vocês que estão nos vendo, eu vou fazer o encerramento aqui, agradecendo a atenção, pedindo desculpas por uma emoção exacerbada que eu usei aqui, para uma pergunta que a Regina me lançou. E fica, então, bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, eu não sei que horário você está nos vendo, mas é um prazer a gente ter esta conexão, ainda que virtual. Bye, bye. Espero vocês no congresso, pessoal.